Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast de Coisa que não edifica nem destrói, hoje sobre palavras. Quando eu tinha 14 anos, gostava de, a seguir a fazer os trabalhos de casa, ou até, em vez de fazer os trabalhos de casa, ler os textos que vinham no livro da disciplina de português. Uma vez, encontrei lá um excerto do romance Aparição, de Virgílio Ferreira, que nunca mais esqueci. É uma cena em que duas personagens, uma, digamos, mais rústica e outra mais sofisticada, estão a conversar. Diz assim: "Também fiz outra experiência, senhor doutor." "Que experiência?" "Bem, não sei como explicar. É assim, mastigar as palavras." "Mastigar as palavras?" "Bem, é assim. A gente diz, por exemplo, pedra, madeira, estrelas ou qualquer coisa assim. E repete pedra, pedra, pedra. Muitas vezes. E depois pedra já não quer dizer nada." E depois o narrador comenta: "Como, Carolino? Sabes então já a fragilidade das palavras? Acaso o milagre de um encontro através delas connosco e com os outros? E saberás o que há em ti, o que te vive e as palavras ignoram?" Há neste texto algumas ideias que não percebi na altura e que é possível que ainda hoje me escapem. Mas há uma que retive. A de que a articulação repetida de uma palavra lhe retira o significado. É uma estratégia que a reduz àquilo que ela é, ou também é, um amontoado de sílabas, um conjunto de barulhos. Creio que na altura já tinha percebido isso, e foi por essa razão que o texto me interessou tanto. Além disso, talvez também soubesse, sem no entanto saber que sabia, que esse exercício é uma experiência humorística. O texto começa com a frase: "Também fiz outra experiência, senhor doutor", porque a mesma personagem revela uns parágrafos mais acima que se dedica a outra experiência parecida. Diz ele: "Às vezes lá em casa ponho-me a pensar, o que é que sentirá uma galinha?" Outro excelente exercício humorístico. Nenhum humorista ignora que as palavras são barulhos e que uns barulhos são mais engraçados do que outros. The Sunshine Boys, uma peça do dramaturgo americano Neil Simon, conta a história de dois velhos comediantes que formavam uma dupla de sucesso, mas que já não trabalham juntos por se darem mal. Logo numa das primeiras cenas, um dos comediantes transmite ao sobrinho uma velha lição do vaudeville. Nesta versão, que é a adaptação televisiva da peça, o comediante é Peter Falk e o sobrinho é aqui uma sobrinha, interpretada por Sarah Jessica Parker. Did I ever tell you what words are funny? Yes, about 100 times, Uncle Willie. Words with a K in it are funny. I'll tell you. Words with a K. Alka-Seltzer is funny. Alka-Seltzer is funny. Chicken. Chicken is funny. Pickle. Pickle is funny. It's got to have a K. K is a funny sound. L's, M's, and R's are not funny. It's getting cold. I want you to take a cab home. A cold cab is funny. Lettuce, melons, and roses are not funny. Taxi! Taxi is funny. It's got an X, but an X is like a K. Here, I'll call you tonight. I may have something else lined up. Cockroach is funny. Not if you got them. Only if you say it. Portanto, palavras com capa têm graça. Ou melhor, com o som que. L's, M's e R's não têm graça. No texto original da peça, a lição é mais extensa. Cupcake tem graça. Tomate não tem graça. Biscoito tem graça. Rosbife não tem graça. Cleveland tem graça. Maryland não tem graça. Richard Wiseman, professor de Psicologia na Universidade Inglesa de Hertfordshire, espero que seja assim que se diz, Hertfordshire, fez uma experiência para provar que quá é mais engraçado do que mu. Devo dizer, sem qualquer ironia, que foi tempo bem gasto. O professor Wiseman forneceu a vários grupos de pessoas a seguinte piada: dois patos estão num lago e um diz quá e o outro responde. Engraçado, era mesmo o que eu ia dizer. E depois verificou que as pessoas consideravam menos engraçada a mesma piada protagonizada por duas vacas em que uma tira as palavras da boca da outra dizendo mu. Certas palavras, não tendo o som que, também têm graça, ou há maneiras de fazer com que tenham. Uma vez, o ator Rowan Atkinson foi ao programa Top Gear e Jeremy Clarkson manifestou admiração pelo que ele tinha conseguido fazer na série Blackadder com a palavra Bob. Anybody else would read it and go, they're called Bob. You decided that Bob could be a funny word. Right. Now, how do you do that? Well, it just seemed, it was always at the end of the sentence. It was, so how can I help you, Bob? It just seemed like a funny way of saying it, Bob. Bob
é um nome, diminutivo de Robert, mas são também 3 letras, 2 iguais nas pontas, com um O no meio. Não tem capa, nem o som que, mas chamar a atenção para a sua simetria um pouco absurda, repetindo-a até que seja apenas um barulho esquisito, tem graça. Outras vezes, o som das palavras conta, mas o que elas designam também. Quando o New York Times pediu a Jerry Seinfeld que explicasse como se escreve uma piada, ele falou sobre umas observações que tinha feito sobre os biscoitos Pop-Tarts. A primeira coisa que ele assinala é que é divertido dizer Pop-Tarts. In comedy, what you do is you think of something that you think is funny, and then you go from there. It's a fun thing to say, Pop-Tart. E depois reflete sobre o facto de os Pop-Tarts terem trazido aos seres humanos uma sofisticação que lhes faltava antes. We were like chimps in the dirt playing with sticks. What makes that joke is you got chimps, dirt, playing, and sticks. In 7 words, 4 of them are funny. Chimps are funny. O escritor brasileiro Campos de Carvalho tem um livro chamado O Púcaro Búlgaro. Um grupo de personagens estranhas tenta preparar uma expedição à Bulgária, país de cuja existência duvidam. A primeira frase do livro é: se a Bulgária existe, então a cidade de Sófia terá que fatalmente existir. Este é o único ponto no qual parecem assentir os que negam e os que defendem intransigentemente a existência daquele país, desde os tempos antediluvianos até aos dias pré-diluvianos de hoje. No fim do livro, se me permitem uma revelação desta gravidade, a expedição acaba por não ocorrer, até porque uma das personagens revela que a sua intenção nunca tinha sido visitar a Bulgária. Diz assim: eu queria comer a Rosa, que conhecia de vista desde muito tempo, e por isso inventei aquela história toda. Uma vez que não a comi, que não a pude comer, que outro a comeu que não eu, e acredito que tenha sido um dos poucos que não a comeram, não havia mais razão nenhuma para continuar fingindo que não era búlgaro, quando é muito mais fácil fingir que se é búlgaro, coisa que até hoje ninguém conseguiu provar se é ou se não é, se foi ou se não foi, se será ou se não será. E mudando de assunto, onde é mesmo que vamos jantar hoje? Ao longo da história, vamos desconfiando que o livro se chama O Púcaro Búlgaro, sobretudo porque, por exemplo, o balde romeno ou o copo moldavo não teriam a mesma graça. Palavras esdrúxulas, talvez possamos acrescentar esta ideia à lição da peça de Neil Simon, parecem ser mais engraçadas do que as outras. Na canção Construção, de Chico Buarque, em que um trabalhador cai de um andaime, todas as últimas palavras de cada verso são proparoxítonas. Última, único, tímido, máquina, mágico, lágrima, príncipe, náufrago, bêbado, flácido, público, tráfego, máximo, sábado. O acento na antepenúltima sílaba contribui qualquer coisa para reforçar a ideia de queda, acho eu. No púcaro búlgaro, a palavra Bulgária significa e não significa Bulgária. Uma operação humorística frequente, como vimos no episódio sobre ser e não ser. No livro, tão depressa a Bulgária é o país do leste europeu, como passa a ser um estado de espírito, ou alguma coisa que vale a pena verificar se está debaixo de um tapete, como faz uma das personagens. Numa entrevista de 1996 à revista Azog, Campos de Carvalho refletiu sobre a hipotética existência da Bulgária. O entrevistador, que era o escritor brasileiro António Prata, que já foi convidado deste podcast, pergunta: hoje, com todo o progresso tecnológico, já é possível dizer se a Bulgária existe? Resposta: não existe. Prata pergunta ainda: não sei se você leu nos jornais sobre um livro didático que trazia um mapa do Brasil sem o estado do Piauí. Você acha que o Piauí não existe, como a Bulgária? Campos de Carvalho responde: não, o estado do Piauí existe. É um estado sofrido. Não tem nada a ver com a Bulgária. A Bulgária é uma concessão, né? Outra pergunta: algum outro país não existe? Resposta: a Argentina. Eu estive lá há 2 anos, mas não me convenci, não. Fui a Mar del Plata com a Lígia, minha mulher, para ir a um casino. Eu adoro casinos, mas voltei desiludido. O casino existia. Deixei todo o meu dinheiro lá. Queria terminar fazendo uma proposta a quem possa não estar ainda convencido do prazer que certas palavras nos dão pelo simples facto de as proferirmos. O meu colega Cláudio
costuma comer sopa ao almoço. Por imundo desmazelo, ele consegue sempre deixar a mesa suja de sopa. Não é muita sopa, notem. É apenas um pouco de sopa. Quando a sopa quente contacta com a superfície fria da mesa, tenho notado que se gera uma espécie de muco. Diríamos, eu pelo menos digo, uma nhanha. Nhanha, de acordo com o dicionário da Porta Editora, é uma substância viscosa ou pastosa. O mesmo que gosma. Ou seja, é a palavra perfeita para a sujidade produzida pelo Cláudio. E é engraçada porque começa, inusitadamente, por nhi. A conclusão a que cheguei foi que a designação ideal para os restos de sopa morna que o Cláudio deixa sobre a mesa é morninha nhanha. O que propunha aos ouvintes era que preferissem em voz alta a expressão morninha nhanha. Morninha nhanha. Eu percebo a vossa relutância, mas insisto. Experimentem dizer morninha nhanha. Registrem o prazer infantil de emitir um barulho tão estranho que temos dificuldade em acreditar que faça parte do nosso idioma, mas que faz mesmo. Morninha nhanha. Morninha nhanha. Mais sobre isto daqui a pouco. Agora vou conversar com os meus amigos Miguel Góis e José Diogo Quintela. Olá, viva. Olá, muito obrigado por terem vindo a este podcast. São repetentes. Obrigado. O que não me surpreende. Muito obrigado por terem vindo. Amigos, a primeira parte foi sobre isto de haver palavras que têm mais graça do que outras e tal. O que é que vocês acham disto? Deixem-me só confessar que é a única pergunta que eu tenho. Essa é a tua pergunta. Exatamente. Agora falamos o quê? 10 minutos sobre essa... 10 minutos. Agora desenvolvam. Força, Miguel. Para já o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho graça que ao mesmo tempo que nós estamos a fazer o nosso programa e à procura das palavras mais engraçadas, há outras pessoas que estão a escrever outros textos jurídicos, políticos, religiosos, em que eles estão a tirar as palavras mais engraçadas. As mais desprovidas de piada. Sim, porque dizem, essa não serve, é muito engraçada para o nosso propósito. E realmente nós fazemos isso. Nós estamos ali à procura das palavras mais engraçadas. Eu estou convencido que um dos nossos métodos, para quando escrevíamos sketches, até era um pouco estranho, que era nós decidíamos qual era a palavra que nós queríamos usar muitas vezes num texto, e depois, para as pessoas não estranharem e não pensarem que nós temos uma doença mental. Sim, que somos só pessoas que querem repetir uma determinada palavra. Exato. Construir uma coisa à volta. Construíamos à volta dessas palavras texto. É isso. Aliás, era giro termos feito ter aberto mesmo um documento Word e pôr lá a palavra várias vezes e depois começar a escrever antes e depois. Um exemplo claro disso é o empresário do Lusco-Fusco. Lusco-Fusco é uma palavra incrível. Nós gostávamos muito da palavra Lusco-Fusco. E mesmo da altura do dia. Exatamente. Temos uma grande paixão por essa altura do dia. E depois foi isso. Foi, bom, e agora? Sim. O que é que se faz com isto? Sim. Foi um empresário, mas podia ter sido um... O que é que podia ter sido mais? Sim, podia ter sido... O raciocínio foi... A base foi realmente Lusco-Fusco. Aqui é uma palavra que tão... Eu acho que foi empresário porque... A palavra é tão desprovida de prestígio, sim. Que de repente haver um empresário, há empresários da noite e tal, e nós achámos que teria graça se houvesse um empresário do Lusco-Fusco. E é um bocadinho infantil. Bom, a palavra. Isso em relação aos nossos sketches. Mas nós não. Não, mas a palavra. E há bocado o Miguel estava a dizer isto dos textos, por exemplo, texto jurídico, texto religioso, que o autor foge das palavras engraçadas, mas as palavras usadas nesse tipo de texto, palavras técnicas de texto jurídico, fora do contexto jurídico, têm graça. Sim, sim. Muitas vezes, aliás, termos nós usávamos a personalidade jurídica muitas vezes nos nossos sketches. Sim, e a expressão é uma expressão, mas por exemplo, a palavra ablação. Uma vez que eu fui descobrir quando recebi uma carta do fisco a dizer que não me ia devolver algum dinheiro, pois a ablação não era assim tão onerosa. Não te fazia grande... Onerosa. Não, foi muito simpática. Não te fazia moça, sim. Sim. Um dos melhores títulos de crónica que eu já vi. Depois escrevi uma crónica que o Miguel gosta muito, chamada Ablação. E... Uma ressonância bíblica. Sim, e a palavra, fora desse contexto, tem muita graça.
Sim, sim. Aliás, sempre que nos processam, uma coisa que nos salta logo à vista é o contraste flagrante entre a linguagem jurídica e depois as citações do que nós dissemos que eles têm de colocar lá para lá está, Exato. como demonstração do mal que nós E depois fizemos. o réu terá proferido. Exato. Aquelas Devíamos coisas ter que feito nós um dizemos. sketch assim, porque é realmente hilariante essa passagem. Sabem aqueles episódios de sitcoms em que é um episódio em que eles não lhes apeteceu escrever o episódio, então os personagens passam só o tempo a recordar episódios passados? Sim. É bottle episode, não é? Acho que sim. Há realmente, às vezes acontecia nós escrevermos sketches que eram baseados apenas em algumas palavras e na maneira como elas soavam. É com muita honra que temos hoje em estúdio os dois candidatos à presidência do Núcleo de Filatelia do Clube Atlético e Recreativo, da Associação Desportiva e Cultural, do Grupo Académico e Dramático, Os Sucintos. Connosco está o atual presidente, Firmino Lopes da Silva, e o candidato Olímpio Lopes da Silva. Vamos de imediato ao debate. Tem a palavra o presidente cessante. Obrigado. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. O núcleo, neste momento, só existe por causa da minha ação. Porque eu colmatei inúmeras lacunas que vinham de trás. Não colmatou nada, Colmatei. Eu fartei-me de colmatar. Não colmatou. Colmatei e continuo a colmatar neste momento. Não colmata nada, Colmato. Não colmata, Colmato. Soutor. As lacunas do nosso núcleo são todas da sua responsabilidade e não vale a pena vir agora para aqui alijar culpas. Eu? Mas quem é que alijou? O Soutor está a alijar desde o princípio do debate. Eu nunca alijo. É raríssimo alijar. Alijar não é pouco. O Soutor não enverede por esse caminho. Ai, enveredo. Mas porquê é que há de enveredar? Para já, enveredo porque quero. E depois, enveredo porque é preciso que as pessoas lá em casa saibam que o Soutor andou estes 4 anos a malbaratar os recursos do nosso núcleo. Eu não malbaratei nada. Não foi malbaratar. Isto é um escândalo na minha direção, ninguém malbarata. Ai, malbarata, sim senhor, malbarata e esbanja. Ai, eu é que esbanjo. Esbanjou, sim senhor. Quando é que eu esbanjei? Esbanjou durante estes 4 anos e neste momento não se vislumbra futuro ao nosso núcleo. Ai, vislumbra. Vislumbra? Eu pelo menos não vislumbro. É, não vislumbrará. Não sei se já repararam, mas estamos a presenciar um divertido momento, todo ele girando em torno de certas formas verbais que, pelo modo estranho como soam, produzem um efeito extremamente hilariante. Vamos escutar mais um pouco. E agora fala-se em corrupção. Sim, porque há quem garanta que o Soutor andou a untar as mãos a alguns fiscais. Untei? Oh, meu amigo, eu não unto. Não, sei lá se o Soutor não unta. Agora está a dizer que não unta, mas eu sei lá se não unta. Claro que não unto. Eu nunca na vida untaria. Não untaria? Eu não sei se não untaria. Cá para mim o Soutor unta. Não untaria, nunca. O Soutor é que veio para aqui vilipendiar os nossos associados. Quem? Eu? Nunca vilipendiei. O Soutor vilipendia cotidianamente. Nunca vilipendiei, Soutor. Vilipendiou. O Soutor está agora a lançar essas atuardas porque o Soutor, durante esses 4 anos, não foi capaz de intuir os problemas do núcleo. Intuí, sim, senhor. Não intuiu, não. Intuí. Não intuiu. Não intuiu. Não intuiu. Não intuiu. Se eu lá estivesse, eu intuiria. O Soutor não intuiu. Isso é que intuí. Não intuiu. O Soutor almeja chegar à presidência do clube. Almeja, sim, senhor. Está com vontade de almejar. Com muita vontade. Então vá almejar ali contra aquela parede. Ah, que pena. O sketch estava a correr tão bem logo nesta fase final. Faz-se uma cedência ao humor mais popular e até brejeiro. Sendo assim, vamos ter de ficar por aqui. Muito giro. E mais? Tínhamos tanta graça. Bom, eu agora posso dizer que estou obcecado com 3 palavras sobre as quais nunca tinha pensado e descobri recentemente, que é fala-se pouco nisto, que é a palavra plenipotenciário, em que pleno perde o O e ganha o I magicamente. Eu acho isto fascinante. Barbie ruivo, em que barba Barbie ruivo é um título de um livro até, sobre Camões, em que o A cai e entra um I magicamente, e depois aquele mais conhecido, que é o agridoce, em que cai o E e entra o I também. Pá, eu acho isto fascinante. E eu acho que eu gostava de lançar a seguinte ideia: quando uma pessoa, todos nós conhecemos alguém assim que é tão parva que chega a ser fascinante, pode ser um gajo que é parvo e fascinante. Excelente.
É a minha ideia esta. Muito bem. Ou seja, novas palavras compostas por aglutinação em que o I substitui, seja qual for a vogal da primeira palavra, com que acaba a primeira palavra. Porque é uma coisa cumulativa, não é? Cumulativa. E nós podíamos todos inventar algumas e começar a lançar na. A minha questão é onde é que tens deparado com a palavra plenipotenciário? Estava a ler uma merda qualquer sobre a diplomacia. E pode-se dizer o que eu disse? Ler? Sobre diplomacia, não é? O embaixador. Sim, o embaixador que tem plenos poderes para negociar uma potência estrangeira. Espero que haja linguistas a ouvir isto e que estejam em êxtase e na forja mais palavras. Mas essas palavras há umas palavras que têm graça, mas estão ali na fronteira. Por exemplo, vocês lembram-se, claro que se lembram, porque somos todos do mesmo tempo, quando os filmes, há uns que ainda são, a tradução dos títulos tinha sempre aquelas palavras para terem graça. Exato. Isso é uma coisa curiosa. Ou seja, são palavras que se calhar tiveram graça, mas a sua inclusão constante no universo humorístico lhes tirou a potência humorística, antes pelo contrário, do género chanfrado. Este tipo é chanfrado. Isso já não é são possível. palavras que andaram com más companhias. Exatamente. E nós não queremos já nada com elas, é isso. Havia outra, tola. O que nos faz, não, Mona, isso era Mona. Mas Mona também é. Mona. Tudo que. Uma vez obrigado-nos a escrever. Sim. Palavras que, lá está, querem ser engraçadas, mas não são, porque as verdadeiras palavras engraçadas não. São palavras que quando nós as dizemos, nós tendemos a pescar o olho, não é? Exato. Mona. Exato. Mas porquê é que há palavras que, às vezes, quando nós estamos a escolhemos um sinónimo, uma palavra que soa mais humorística do que outra? Sim, como por exemplo, morrer e falecer. Por exemplo, exatamente. Sim. Embora aí haja uma conotação de... mais formal. Não, e de classe também, não é? Talvez, sim. Mas sim, morrer e falecer. Ou enterro e funeral. Sim, mas aí, lá está, aí tem essa conotação. Mas, por exemplo, eu estarmos num café e alguém dizer vou pedir aqui uma beberagem. E, quer dizer, é uma coisa muito inusitada, não é? Claro que a palavra beberagem significa o mesmo que bebida, mas ninguém diz isso. Sim, mas às vezes até sinónimo de beberagem, mesmo assim, parece uma coisa muito pomposa. Mas às vezes é só a combinação de letras. Eu quando vinha para cá pus-me a pensar, será que é palavras com o R carregado? Falei disso na primeira parte. Falaste nisso, sabes porquê? Não faz mal. É porque há uma teoria que aparece na peça do Neil Simon chamada The Sunshine Boys, sobre uma antiga dupla de comediantes, em que uma das coisas precisamente é uma das personagens está sempre a chatear o sobrinho com a mesma lição aprendida nos tempos do vaudeville, que é palavras com capa têm graça, com o som que tem graça. Mas em português também. Exatamente, sim, em português também. E isso é uma coisa de facto fascinante. Aliás, eu referi um estudo na primeira parte, mas não referi outro. Na Austrália, os cientistas deram às pessoas um conjunto de palavras inventadas pela inteligência artificial, ou seja, coisas que podiam ser palavras, mas não são. As pessoas acharam imensa graça a algumas daquelas palavras forjadas, por exemplo, aquelas que lhes soassem a obscenidades. E até eles tiraram essas, porque o que eles queriam era o absurdo apenas. Não queriam que aquilo estivesse contaminado por sim, achas graça a esta palavra porque rima ou parece aquela outra palavra que é uma obscenidade. E então eles verificaram que quanto mais as palavras inventadas soassem a uma palavra existente, mas fosse muito improvável que com aquela combinação de letras fosse uma palavra existente, mais graça às pessoas lhes achavam. Sabe o que é que isto significa? Não faço a mínima ideia. Mas ouve lá. No próximo podcast tu vais revelar. Mas eu fico tão satisfeito que alguém esteja a fazer esse estudo. Que tipo de acentuação é mais engraçada? Eu na primeira parte sugeri que palavras esdrúxulas são melhores. Sim. Quando me convidaste com imenso tempo, eu fui a pensar nas palavras que eu uso e que eu acho muita graça, e às vezes uso quando escrevo, e uma delas é bambúrrio. Bambúrrio, que eu acho muita graça, e eu comecei a pensar porquê. Tem o gutural, não é? 2 R's e é esdrúxula, sim. Ainda me lembro.
Mas qual é a razão avançada para... Não faço a mínima ideia. Não sei. Confesso que não faço ideia. Mas repara, é isso na primeira parte. Realmente, se calhar, eu devia ter feito aquilo à frente deles. Não interessa. Mas os dois Bs são irresistíveis. Também, pois, também pensei nisso, palavras que... Bambu, tem lá bambu, que é uma coisa parecida, é uma coisa ligeiramente infantil, não é? Sim. Mas na primeira parte eu referi o livro de Campos de Carvalho, o Púcaro Búlgaro. E não é por acaso que as duas palavras são esdrúxulas e aqueles... Púcaro Búlgaro. Púcaro Búlgaro. Curiosamente, uma coisa que eu não referi na primeira parte foi que a mulher do Campos de Carvalho chama-se Lígia, que também é uma palavra esdrúxula. Portanto, a própria mulher dele tinha um nome esdrúxulo. Que em princípio, ele apaixonou-se por ela por isso. Mas isto que o Miguel estava a dizer é a repetição das letras, dos Bs. Cacofonia é uma palavra engraçada, embora cacofonia muitas vezes não tenham graça. Às vezes também tem. Às vezes tem, sim. Mas outra palavra, mas essa lembrei-me no outro dia por causa da aula de ciências da minha filha, que era ovovivíparo. Epa, sim. Tem muitos Vs, tem uma combinação de vogais e Vs, e tem alguma graça. Tem graça. Ovovivíparo. Quando isso acontece... Vocês sabem o que é que são ovovivíparos? Sei, são animais que comem ovos, é isso? Não comem ovos. São animais que têm ovos. A geração é feita num ovo dentro deles. Dentro deles, ok. Não sabia. Eu pensava que era... Eles também devem comer ovos. Não, mas que é tão bom. Não, senão a terminação seria fagu e não... Pois, não, é ovovivíparo, ovovíparo, são ovos cá fora, e vivíparos, que acho que é o que nós somos. Portanto, há vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. Exatamente. Estás a ver? Isso é giro. A gente fazia um sketch de 3 horas sobre Exatamente. isso. Eu se calhar terminávamos aqui Já. como eu terminei, que é incentivando-os a ambos a dizerem morninha nhanha. Repara, porque é parecido com ovovivíparo, porque são duas palavras, morninha nhanha, mas a partir assim que tu dizes morni, a seguir é só nhanhanha, que tem um eco daquela coisa com que as crianças fazem pirraça umas às outras, não me apanhas, nhanhanha. E morninha nhanha são palavras, é português, isto é a língua portuguesa, parece um barulho aleatório. Morninha nhanha. O que é uma morninha nhanha? Uma morninha nhanha, como eu expliquei na primeira parte, é aquilo que eu chamo quando o nosso colega Cláudio come sopa e deixa alguns pedaços de sopa, assim, um bocadinho, gosmas de sopa na mesa. Exatamente. Morninha nhanha. Morninha nhanha. Não sabia disso. É. Mas realmente é giro dizer, é um trava-línguas. Morninha nhanha. E vamos acabar assim, a dizer morninha nhanha. Eu gostaria só de referir que a minha presença neste podcast foi mais curta do que a minha viagem de carro de Lisboa por causa do trânsito. Mas valeu a pena. E com este final excelente. Morninha nhanha. É que às vezes podia parecer outra coisa, mas não. Não, é sopa, acho que é sopa. É sopa. Foi o 9º episódio da 2ª temporada de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares. Coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou falar sobre ser um palhaço. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso. Morninha